Hoje eu vou explicar para você sobre o que é, ou melhor, uma pequeníssima análise sobre a lei zero da termodinâmica e a primeira lei da termodinâmica. Agora, um fato curioso é que a lei zero ela surgiu depois das outras leis. Porém, eu vou começar com a zero. E lá vai. Tudo bem. A lei zero da termodinâmica nos indica que se o corpo A está em equilíbrio térmico com o corpo B e o corpo B está em equilíbrio térmico com o corpo C, significa que o corpo C está em equilíbrio térmico com o corpo A. Bom, mas o que isso quer dizer? Significa que os três estão em equilíbrio, os três estão com a mesma temperatura. Mas, novamente, o que isso nos diz? Bom, isso nos diz que existe um princípio que rege todos os corpos e que a tendência desse princípio é manter os corpos em equilíbrio térmico. E o que significa esse equilíbrio térmico? Significa manter com a mesma temperatura do ambiente, para que não haja um desequilíbrio, por assim dizer. Agora eu vou pausar e depois eu vou continuar explicando sobre a primeira lei. Bom, antes de dar continuidade com a primeira lei da termodinâmica, eu gostaria de explicar um pouco sobre o conceito de calor. Bom, o calor ele pode ser entendido como energia em trânsito, mas o que significa isso? É a energia que flui de um corpo para outro, e nunca um estado de um corpo. Eu não posso dizer que aquele corpo está com calor. Eu posso dizer que ele está recebendo ou que ele está cedendo calor para outro corpo, mas nunca está calor. Inclusive, essa frase não faz sentido na física. Dizer que, hoje está calor. Você pode dizer, hoje está quente. Agora, outra coisa. O calor, ele sempre vai fluir do corpo de maior temperatura para o corpo de menor temperatura. E nunca do corpo de menor temperatura para o corpo de maior. A tendência desses corpos é sempre manter o equilíbrio. Lembre-se disso. Mas o que é a temperatura? A temperatura é um número que nos diz sobre, como eu posso explicar, a tendência de um corpo a dar ou receber energia do ambiente. No caso, a temperatura, além desse conceito, ela pode ser entendida como o grau de agitação das moléculas ou partículas ou átomos, enfim. Quanto mais agitado essa partícula se encontra, mais quente ela vai estar. Porque, na verdade, essa energia ela pode ser entendida como agitação. É um pouco complexo pensar nisso, porque te leva a pensar em conceitos como o que é energia, mas eu não pretendo entrar em detalhes nesse vídeo, mas tudo bem. E agora, sem mais delongas, eu vou explicar a primeira lei. E vamos lá. Para qualquer processo de um sistema termodinâmico, a variação, o que significa variação? É o valor final menos o inicial. A variação da energia interna desse corpo vai ser igual ao calor que foi inserido nesse corpo ou o calor que foi cedido menos a quantidade de trabalho realizado. Mas o que significa? Significa que a variação da energia interna vai ser exatamente aquilo que o corpo se deu para o ambiente, mantendo um certo estado de equilíbrio, como se não houvesse, novamente, vou retornando ao que eu falei já antes, uma tendência de manter o equilíbrio na natureza, sempre a mesma temperatura, nunca uma mais alta que a outra, sempre a mais alta passando a que tem menos temperatura até que as duas atinjam o equilíbrio. Agora, entrando no lado mais matemático, a fórmula da primeira lei ela pode ser descrita como ΔU, no caso a variação da energia interna da partícula, igual à quantidade de calor que foi cedida ou que foi inserida, menos
a quantidade de trabalho, T ou W, depende da sua preferência. Agora, voltando àquele primeiro questionamento sobre o que se é energia, bom, eu tenho algumas ideias, mas eu ainda não tenho muito um conceito aprofundado. Primeiramente, a energia não existe. Como assim? Bom, não existe partícula de energia, nem molécula ou alguma coisa que seja a energia em si. A energia não tem composição. Na verdade, é como se a energia se tratasse de uma certa forma de como as partículas se comportam, mas não como a partícula de energia. Não tem como eu jogar uma partícula em outra e essa partícula vai ser a energia. Não, não existe isso. E, além disso, a energia não pode ser criada nem destruída. Bom, isso significa que toda energia que a gente tem no mundo, ela não foi criada do nada. Ela teve que ter um lugar de onde ela saiu. Por exemplo, a energia do nosso corpo. O nosso corpo, ele não cria energia. Ele pega a energia dos alimentos. Ah, mas de onde que vem a energia dos alimentos? Do Sol. E de onde que vem a energia do Sol? Não sei, mentira. O Sol ele funciona como um reator nuclear que é tão quente, mas tão quente, que ele transforma as partículas de hidrogênio, ele funde as partículas de hidrogênio em hélio. E eu não sei explicar sobre isso, mas o nome é fusão nuclear, eu acho. Talvez você queira pesquisar sobre isso, mas tudo bem. Voltando, a energia não pode ser criada, não pode ser destruída, ela só pode ser convertida de uma modalidade para outra. E a energia total de um sistema, ela sempre vai se manter conservada. Isso significa que se eu não adicionar energia, nem se eu retirar, ela vai se manter a mesma. Mesmo que... Como eu posso explicar? Pensa num sistema isolado, um sistema perfeitamente isolado, embora isso não exista, mas tudo bem. E que eu tenha colocado um pouco de carvão lá. E aí eu coloquei fogo no carvão. O carvão vai ter mudado de forma. No entanto, aquela mesma energia que foi utilizada para fazer com que o carvão entre em combustão, ela ainda vai continuar lá na forma, em outra forma. Embora essa energia ela não possa ser, como eu posso dizer, voltar ao estado anterior de modo que não haja certo controle sobre isso. Enfim, eu vou encerrar só salientando que a termodinâmica nos vestibulares ela não é trabalhada assim com as leis 0, 1, 2, 3. Ela é aplicada. E eu estava estudando e, bom, a termodinâmica ela é aplicada ao comportamento dos gases. Então, mais pra frente eu pretendo fazer um vídeo explicando sobre o comportamento dos gases e como ele se relaciona com a termodinâmica. É isso. Adeus.